Aleluia! É tão bom estar aqui novamente para compartilharmos a palavra do Senhor e, como sempre, damos as nossas boas-vindas a todos que aqui estão e também aos que nos assistem pela Rede Super, pelo Facebook, pelo YouTube, em qualquer parte do Brasil e do mundo. São todos muito bem-vindos. E você que está aí nos assistindo pelo Facebook, fala aí qual é a sua cidade, o seu país. Nós queremos saber até onde está chegando aí o nosso louvor, nossa ministração, a palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Creio que nós temos aí uma palavra de Deus para nós, então relacionada ao que temos visto, ao que temos vivido nos nossos dias. Está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Graças a Deus. Olha, existem tantas coisas na Bíblia
que nós desconhecemos. Talvez você conheça a história de Jonas, já tenha ouvido contar, mas esteja certo de que estas páginas estão repletas de coisas que você não sabe. Mas você vai aprender algumas delas hoje. Eu coloquei uma pergunta lá no Facebook há poucos dias. Quais são os 2 profetas citados no livro de Jonas? E aí, meus amigos virtuais ficaram assim, desorientados. 2 profetas no livro de Jonas? Alguém aí sabe? 2 profetas? Está aí no versículo 1. Está escrito aí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai também era profeta. E como eu sei isso? Está escrito lá no 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. O pai de Jonas também era profeta. Isto é apenas uma curiosidade. Mas daí nós descobrimos uma coisa. Jonas era uma nova geração profética naqueles dias. Porque o pai dele já tinha sido profeta. Então ele representava ali naquele momento uma nova geração profética. E muitos aqui podem se considerar uma nova geração de servos do Senhor, de profetas, de ministros, de evangelistas. Amém? Uma nova geração. Agora veja lá o que essa nova geração vai fazer. Porque você sabe aí que Jonas foi um tanto quanto atrapalhado. Essa nova geração tem diante de si uma grande honra e uma grande responsabilidade. Mas parece que hoje em dia a responsabilidade diminuiu, né? O pessoal fala responsa, não é isso? Até nisso a responsabilidade diminuiu. Mas qual é a grande honra? Vamos lá. O que nós temos aí no livro de Jonas? Pairava uma grande ameaça sobre uma grande cidade, a cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Pairava uma grande ameaça sobre aquela cidade. E hoje nós estamos diante de ameaças que pairam sobre algumas cidades e sobre alguns lugares do mundo. Uma ameaça pairava sobre a cidade. E não era obra de Satanás. É importante que nós digamos logo de princípio, não era obra de Satanás. Era uma obra de Deus. Que Deus falou, eu destruirei essa cidade. Então, não ia adiantar alguém começar a expulsar demônios em Nínive. Vamos repreender aqui esse demônio que quer destruir a nossa cidade. Não era demônio. Era o juízo de Deus sobre aquela cidade. É claro que existe Satanás, existem os demônios, mas nós não podemos achar que tudo que acontece de ruim é obra das trevas. Às vezes é o juízo de Deus. Então, precisamos também destacar que Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus não apenas ama, mas Ele também se ira. E por que Deus falou que ia destruir a cidade de Nínive? Por quê? Por causa dos pecados desse povo. Então, nós não devemos imaginar que Deus esteja indiferente ao pecado do homem. E mais uma vez, não podemos colocar a culpa no diabo. Responsabilidade humana. Não devemos imaginar que tudo vai ficar por isso mesmo. Não devemos imaginar que as pessoas vão multiplicando os seus pecados,
vão se entregando às drogas, à prostituição, ao adultério, ao homossexualismo, vão aumentando a prática do aborto, vão aumentando a violência, e não vamos imaginar que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Deus não está morto, e Deus não é bobo. As coisas não vão ficar por isso mesmo. E algumas vezes na Bíblia, Deus mostrou claramente que as coisas não vão ficar por isso mesmo. Deus é um Deus que se ira e manifesta o seu juízo na terra. Não é apenas o juízo final será o último. Mas antes, existem os juízos de Deus, de tempos em tempos, como nós vemos nas páginas da Bíblia. Uma grande ameaça pairava sobre aquela cidade. Nós temos visto nos nossos dias a cidade de Belo Horizonte debaixo de uma ameaça constante, não é verdade? Quando o céu escurece, as pessoas já começam a ficar com medo. Uma chuva em Belo Horizonte já não é mais simplesmente uma chuva. Mas nós temos assistido grandes tempestades sobre Belo Horizonte. Nós temos notícias de grandes males que se espalham pelo mundo. Temos aí agora o famoso coronavírus que está se alastrando pelo mundo, e especialmente na China. Sabemos que a China é um país que persegue e mata os cristãos. Há pouco tempo, por volta de outubro ou setembro de 2019, o governo da China derrubou um templo com 3.000 lugares. O templo foi derrubado durante o culto. Nós não devemos imaginar que Deus vai deixar tudo por isso mesmo. Muito bem, mas diante de tudo isso, o que Deus fez? Deus levantou um profeta. No meio de toda a dificuldade, de todas as ameaças, do juízo que se aproxima, Deus levanta um profeta. Por quê? Porque Deus, Ele continua sendo misericordioso. Se Deus queria destruir Nínive, Deus poderia simplesmente destruir. Não é verdade? Deus poderia arrasar aquela cidade em um instante e não sobrar nem vestígio. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levantou um profeta. E hoje também, Deus levanta profetas, Deus levanta mensageiros, Deus levanta pregadores, Deus levanta você, onde você estiver, por onde você anda, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, Deus levanta você. Estamos falando aqui para pessoas que estão em outras cidades. Deus levanta você na sua cidade como uma voz profética, como um portador de boas novas. Deus levanta homens, e é para isso que nós estamos aqui, para sermos usados por Deus. Não estamos aqui apenas para sermos salvos, porque se o propósito do Evangelho fosse apenas te salvar, naquele dia que você disse, Senhor, eu te aceito no meu coração, você podia cair morto. Mas não é apenas a salvação. Deus quer te usar como uma voz profética nestes dias. Deus quer te usar de uma forma poderosa nesses dias. Então, assim como Deus levantou Jonas, Deus levanta você também. E Jonas teve ali uma oportunidade gloriosa, uma oportunidade de ser relevante para toda uma cidade. Olha que maravilha! Que privilégio, oportunidade de ser relevante. E nós temos essa oportunidade de sermos relevantes.
Esta é uma das ênfases deste ministério. Nós queremos ser relevantes na nossa cidade. Jonas teve aquela oportunidade, mas sabe qual o problema que ocorreu? A atitude de Jonas foi errada. E qual é a nossa atitude? Jonas, imediatamente, ele teve uma atitude de medo. Ele quis fugir, ele quis se esconder, e é justamente o que nós não podemos ter. Não podemos ter medo de anunciar a palavra de Deus. Eu estou anunciando que eu estou falando a verdade com todas as letras. Com todas as letras, e eu não mudarei a minha mensagem por causa de quem quer que seja. Mas agora não pode falar essa palavra mais. Olha, se estiver na Bíblia, eu falarei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos nos calar por medo. Jonas ficou com medo, porque ele sabia que os ninivitas não eram gente boa. Então nós temos aqui um profeta verdadeiro. Jonas não era profeta falso. Um profeta verdadeiro, com a mensagem certa, mas o coração errado. Muito cuidado com isso, você que é um filho e uma filha de Deus. Um profeta verdadeiro, com a mensagem certa e o coração errado. Corremos o risco de sermos assim também, verdadeiros cristãos com a mensagem certa e o coração errado. Temos uma atitude errada diante das ameaças que pairam sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Podemos ter as atitudes erradas. Temos atitudes erradas quando só sabemos criticar e não sabemos orar. Temos atitudes erradas quando deixamos de falar a palavra do Senhor. Temos atitudes erradas quando somos indiferentes ao que está acontecendo. Jonas era indiferente. O Senhor mandou que ele profetizasse a Nínive, ele tomou logo um jeito de cair fora. Cair fora. Mas por quê? Eles são ninivitas, eu sou israelita. Só faltou ele dizer assim, eles não são da minha denominação. Talvez quando nós vemos as pessoas sofrendo lá fora com as enchentes, perdendo tudo, talvez nós não nos preocupamos muito, porque eles não são da minha igreja, eles não são da minha denominação. Jonas podia dizer também assim, eles são culpados, Deus vai castigar porque eles merecem, mas nós não devemos ter essa atitude, não devemos ter uma atitude de condenar, mas de anunciar o que Deus está mandando anunciar. Então, o que nós vemos aqui, Jonas era egoísta, só pensava em si mesmo. E com essa atitude, ele pegou aquele navio, desceu ao porão e dormiu. Jonas era um profeta, mas ele não seria um bom missionário. Essa atitude não combina com um missionário. Então, o que Deus fez? Deus mandou uma tempestade no mar. Quantas vezes nós estamos igual Jonas? Estamos dormindo espiritualmente, o mundo está desabando e nós estamos dormindo espiritualmente, tragédias estão acontecendo e nós estamos dormindo. Mas como assim dormindo? Nós não oramos, nós não tomamos uma atitude, nós não ajudamos ninguém. Como seremos relevantes na nossa cidade? É claro que muitos têm tomado a atitude correta, mas precisamos refletir, será que a minha atitude é correta? Será que eu estou fazendo o que eu devo fazer?
Então Deus manda uma tempestade. Mas olha a misericórdia e o amor de Deus. Mas onde é que está a misericórdia e o amor de Deus? Deus poderia mandar uma tempestade de tal grandeza naquele mar, que arrebentasse com aquele navio e não sobrasse ninguém vivo. Podia ou não? Podia. Mas Deus mandou uma tempestade, não foi para matar, mas foi para despertar. Isso é o que acontece às vezes conosco. Deus pode permitir um problema na sua vida, uma situação difícil, uma tempestade, mas não é para te destruir, é para te despertar. Porque Jonas estava ali dormindo, ele precisava de um despertamento. E o que nós precisamos hoje é de um despertamento espiritual. Por isso nós queremos clamar nessa noite: Senhor, desperta o nosso espírito, desperta o nosso espírito. Como está escrito lá em Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor quer nos despertar. Mas Jonas tinha um coração muito duro. Muito duro. Veja que os tripulantes daquele navio estavam orando e Jonas estava dormindo. Então o capitão foi lá, acordou Jonas. Jonas acordou, mas não orou. Olha só. E finalmente ele até reconheceu o seu erro, mas ele não pediu perdão. Então vocês percebem a dureza do coração de Jonas? E quantas pessoas são assim? Como se diz, o bicho está pegando e a pessoa não ora. A situação está difícil, a pessoa não ora. A pessoa reconhece o erro, mas não pede perdão. Então, aqui nós temos indicadores de atitudes que nós devemos tomar. Então, quando a pessoa está muito indiferente e o coração é muito duro, sabe o que vai acontecer? Algo pior para despertar a pessoa. E aí vem aquela parte de Jonas ser lançado no mar e ser engolido por um grande peixe. Então, se você ainda pensa que foi uma baleia que engoliu Jonas, olha, matricule-se na One School rapidamente. Porque a Bíblia não fala que uma baleia engoliu Jonas, fala que foi um grande peixe. Pode ser uma baleia, pode ser um tubarão, não é? Eu já vi uma foto de uma arcada dentária de um tubarão, que na boca dele caberiam 6 pessoas em pé. É o famoso tubarão-baleia. Mas, quer dizer, quando a pessoa não desperta com a tempestade, então vem o grande peixe. E Jonas foi engolido por aquele peixe. E o mais incrível é que ele não morreu. Então, meu irmão, você pode ter sido alcançado por uma grande tempestade, mas graças a Deus você está vivo. Era para Jonas ter morrido, mas Jonas está vivo. Então, apesar de tudo, você está aí firme e forte, pela misericórdia de Deus. Então, depois de 3 dias, finalmente Jonas orou, graças a Deus. Graças a Deus. Se você ler o capítulo 2, você vai encontrar isso. Finalmente Jonas orou. Meu irmão, não demore muito para orar, não. Não demore muito para orar. Ore rapidamente. Porque se você demora demais para orar, você vai adiando a solução do problema. Então, Deus deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Esse livro nos mostra a soberania de Deus. O capítulo 1 fala sobre um grande peixe, e o capítulo 4 fala sobre um verme.
Então, seja um grande peixe ou seja um verme invisível, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Seja uma tempestade, seja um vírus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, Jonas é lançado na terra para cumprir o seu ministério. Quem sabe você também tem um ministério e você vive fugindo. Vive fugindo. Mas Deus está esperando que você finalmente exerça o seu ministério, que você cumpra o que Ele mandou que você fizesse. Então, é interessante que algumas coisas que acontecem não estão nos planos de Deus. Como assim? Algumas coisas não estão nos planos de Deus. Por exemplo, aquela tempestade não estava nos planos de Deus. Deus mandou que Jonas ir a Nínive e profetizar. Não precisava ter tempestade. Jonas ser lançado no mar, isso não estava nos planos de Deus. Jonas ser engolido por um peixe, isso não estava nos planos de Deus. Então, são problemas desnecessários. Quando você vive em desobediência ao que Deus mandou, então você começa a criar problemas na sua vida que eles eram desnecessários, você não precisava estar passando por eles. É verdade que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade e nós enfrentamos desafios na vida, mas não precisa também de você ter a polícia batendo na sua porta. Problema desnecessário. Então, se você vive em obediência ao Senhor, muitos problemas serão evitados. Jonas não precisava ter passado por tudo isso. E finalmente a sua profecia. A profecia de Jonas é talvez a profecia mais curta que já se ouviu falar. A profecia de Jonas, ela tem aqui em português 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. No hebraico são apenas 5 palavras. Creio que se Jonas estivesse aqui hoje, ele ia fazer sucesso no Twitter, né? Ele ia profetizar no Twitter e ia sobrar espaço ainda. Porque a profecia é curtíssima, curtíssima. Mas é uma mensagem certa. A mensagem certa, mas o coração errado. Veja bem, na continuação do livro, está escrito que o povo de Nínive clamou ao Senhor. O povo de Nínive suplicou a misericórdia divina. Aquele povo jejuou, aquele povo orou, aquele povo se arrependeu. E Deus cancelou aquele juízo que pairava sobre a cidade. É o que nós precisamos fazer, é o que Belo Horizonte precisa fazer, é o que você que me assiste precisa fazer, clamar ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados. Todos nós precisamos do arrependimento. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor, para que Ele mude a nossa sorte. E o que Jonas fez? Jonas subiu o morro, assentou-se à sombra de uma planta e ficou lá esperando chover fogo do céu sobre Nínive. Jonas não tinha compaixão. Quantas vezes falta compaixão em nós? Quantas vezes nós nos tornamos insensíveis, indiferentes? O mundo está desabando e nós não estamos nem ligando. Jonas era assim. Ele se assentou ali debaixo da planta e ficou muito satisfeito com aquela sombra.
E a Bíblia diz que Deus mandou um verme e o verme matou a planta. E então Jonas ficou revoltado. Mas por que o Senhor matou a planta? E aí, então Deus disse: você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão desse povo, dessa cidade? Inversão de valores. Nós também estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Leis têm sido aprovadas hoje para proteger os animais, ao mesmo tempo em que o aborto de um ser humano está sendo facilitado. Inversão de valores. Deus quer despertar em nós paixão, compaixão e amor pelo nosso próximo, pelo ser humano, antes dos animais e antes das plantas. Então, Jonas, ele nos mostra aí uma série de defeitos que talvez sejam os nossos. Em momento nenhum Jonas orou pela cidade. Meu Deus do céu, que profeta é esse? Em momento algum ele orou pela cidade. Com muito custo ele orou por si mesmo, né? Mas ele em momento algum orou pela cidade. Não vamos cometer esse erro, vamos orar pela nossa cidade. Quantos estão aqui que não são de Belo Horizonte? Levanta a mão, por favor. Olha, temos várias pessoas que não são de Belo Horizonte. Então, você é a voz do Senhor na sua cidade. Ore pela sua cidade. Nós vamos orar hoje aqui. Vamos orar. Vamos orar por Belo Horizonte. E cada um vai orar pela sua cidade. Porque não podemos ser egoístas. Não podemos. Jonas, um profeta de Deus, com tantos problemas. Mas, felizmente, nós temos na Bíblia o profeta perfeito chamado Jesus Cristo. Ele se compadecia das pessoas. Diante de Jerusalém, Jesus chorou. Chorou por ver a situação daquele povo. Chorou por ver a miséria espiritual daquele povo. Pedimos que o Senhor nos dê hoje essa sensibilidade espiritual, essa capacidade de chorar pela nossa cidade, de chorar pelo nosso povo, de chorar pela nossa nação, de chorar pelos perdidos. Jesus nos deu este exemplo. A misericórdia de Deus, no fim, prevalece no livro de Jonas. A misericórdia e o amor de Deus. Quando você começa a ler, parece que vai todo mundo morrer, não é verdade? Mas no fim, só a planta morreu. Só a planta. Só a planta. Não morreu nenhum tripulante daquele navio, não morreu ninguém na cidade de Nínive, nem Jonas, que estava merecendo, nem ele morreu. Mas todos foram salvos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Nós vamos orar agora pela salvação. Pela salvação. Salvação. Salvação tanto física quanto espiritual. Salvação dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes que estão morando aqui em Belo Horizonte em lugares tão perigosos. Estão morando à beira dos rios, nas encostas. Vamos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia desse povo. Vamos orar por aqueles que estão contaminados pelo coronavírus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E sobretudo, vamos orar pela salvação espiritual dessas pessoas, desses que estão em situação de risco, e até mesmo por aqueles que não estão, porque o risco espiritual envolve a todos. Envolve a todos.